Fala rapaziada, vídeo número 2 daquela série que a gente fez. Pra quem não assistiu o primeiro vídeo, o link vai estar aqui embaixo. Só tem 2 vídeos no canal. O primeiro lá eu vou dando algumas noções básicas para vocês que estão entrando no mercado de criptomoedas. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma complementação, tá? Vamos logo pro gráfico agora. No outro eu falei muito, era um vídeo, um bate-papo mais introdutório. Mas nesse aqui eu vou trazer para vocês uma complementação para vocês irem se inteirando mais. Outra coisa muito importante que eu quero passar para vocês é sobre o nosso grupo do Telegram. Então, lá a gente passa as nossas entradas, a nossa análise diária e informações importantes sobre o mercado. Então, se você também não faz parte, o link também está aqui na descrição. Clica lá e vai para o nosso grupo, beleza? Nós vamos para o gráfico aqui que eu vou falar com vocês algumas coisas simples. O Bitcoin está fazendo uma movimentação aqui e percebam que na minha tela, essa é a tela aqui que eu opero full, eu não modifico nada, não deixo ela mais simples. Eu trago o gráfico literalmente como eu opero para vocês, tá? Então a gente vinha trabalhando Bitcoin nesse canal aqui, barra cunha, tá? Ele tá mais para uma cunha ascendente. Percebam que a gente já vai começando a se familiarizar com os padrões. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui era uma cunha ascendente, tá? E a cunha, ela é justamente esse padrão, onde a gente faz esse formato meio que quase que de um triângulo. O preço trabalha dentro dessa região e ele tem uma probabilidade maior de romper para baixo, que foi o que aconteceu aqui com o Bitcoin, tá? Então, esse é o gráfico que a gente tem operado, da mesma forma que a gente tem operado sem alterar nada. E percebam que o Bitcoin rompeu para baixo. Brunão, como é que eu acho esses padrões? Como é que eu monitoro esses padrões? Com o tempo, você vai pegando o jeito e vai começando a traçar as linhas e ligando os pontos. E existem algumas características, né? Por exemplo, cunhas, canais, triângulos. Para eles serem validados, a gente precisa de pelo menos 3 toques. 3 toques onde, Brunão? Onde é que eu preciso que o preço ele toque 3 vezes? Eu começo a considerar da segunda. Normalmente na terceira já é muito próximo dele romper o padrão, tá? Mas são 3 toques nas LTBs ou nas LTAs, dependendo do padrão, se é de alta ou se é de baixa, né? São nas linhas de tendência, que são essas linhas brancas que a gente traça. Então com o tempo você vai fazer mais ou menos assim. Eu estou aqui olhando o preço e para um cara comum, leigo que não opera o mercado, eu estou vendo aqui o preço na tela, ele não está mudando nada. Eu vou até botar a tela cheia aqui que fica melhor. Ele não está mudando nada, eu vejo o preço andar de lado para cima, para baixo e eu não vejo alteração nenhuma, para mim é um preço normal. Só que quando você começa a treinar o olhar e você sabe os padrões, e os que mais funcionam ainda tem isso. Tem padrão que funciona no mercado e não funciona no outro. Então você começa a traçar essas linhas aqui, ó. Então você começa a ver, opa, ele está batendo nessa região aqui e está subindo, ou ele está batendo nessa região aqui e está caindo. Então perceba que eu começo a traçar, porque eu começo a enxergar que ele entrou num padrão onde ele está andando. Ele poderia vir mais aqui abaixo, ele poderia subir aqui, mas ele poderia romper para cima, inclusive. O que é que muda? É a probabilidade. Os padrões, eles nos ajudam na probabilidade, tá? Um padrão de cunha ascendente, ele tem uma probabilidade maior de corrigir, de entrar numa tendência de baixa, ou de reverter a tendência, ou ser só um simples pullback num tempo gráfico maior. Então, mapear esses padrões vai ser muito importante para você sair do olhar comum. É uma primeira coisa que eu acho válido e que na nossa análise a gente usa, são os padrões gráficos, onde você já sai do meio comum, de só olhar o gráfico. Outra coisa, os padrões, eles também servem como suporte e resistência, tá? Suporte e resistência, ele é nada mais nada menos que uma das análises mais importantes, porque desde o varejo, do trader mais simples, que começa lá com R$50, até o cara que opera 1 milhão, 10 milhões, ele trabalha com suporte e resistência, com outros nomes, order block, como linhas de tendência, padrões gráficos, zonas de resistência, os próprios toques de suporte e de resistência ali. Então isso é muito importante você começar a traçar. Assim como a gente vê os padrões gráficos, a gente olha para o gráfico, começa a enxergar um padrão, a gente começa a perceber como fica mais fácil analisar o gráfico, tá? Outro padrão que eu venho falando para vocês aqui é o suporte e resistência. Como é que eu encontro suportes e resistências? Galera, é um pouco simples, tá? Óbvio que tudo vai de acordo com o tempo gráfico, lembrando que uns padrões eles podem confluir para 2 ou mais tempos gráficos, mas normalmente é ideal que você olhe naquele tempo gráfico maior. Lembra lá a teoria da floresta, né? No mercado tem uma teoria que se chama teoria da floresta, que você começa a olhar de cima e aí você vai descendo até você chegar na folha lá, floresta, depois desce para a árvore, desce para o galho, vai para a folha até chegar lá na formiguinha lá embaixo, beleza? Então a gente começa a analisar, nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, um tempo gráfico diário, por exemplo. Vi essa cunha no tempo gráfico diário, top. Quais são os padrões que eu podia ter operado nela? Os toques na LTB, que é a linha de tendência de baixa, ó, LTB, linha de tendência de baixa. Então esses toques aqui abaixo, vou mostrar para vocês aqui bem bonitinho. Esses toques aqui, ó, eles dariam compra, tá?
Óbvio que existe um gatilho também para entrar. Eu não sou muito de deixar ordem na pedra. Ah, chegou numa zona de resistência ou de suporte, eu vou entrar vendido, eu vou entrar comprado. Não, eu não sou de deixar ordem na pedra. Eu aguardo chegar naquele local e aí eu aguardo um setup. Eu aguardo uma programação que aconteça, um determinado cenário aconteça, para que aí sim eu espere uma força compradora ou vendedora e eu entre, né, seguindo essa posição, né, seja de long e seja de short. Acredito que vocês já se familiarizaram também com o termo long e com o termo short. Long é a gente entrar comprado, é a gente comprar acreditando na alta. Eu vou comprar um ativo que está valendo 10 e pretendo vendê-lo a 15. Se ele cair para 8, eu tomo um stop ali e pulo fora e aguardo outro cenário. E operar short é operar na venda. Eu vendo o ativo a 15, é a operação inversa. E eu recompro ele quando ele está a 10, por exemplo. Então, se ele subir para 17, eu também pulo fora, porque ele vai tender a continuar subindo. E aí não é interessante para mim. Mas tudo isso, nesse bate-papo que a gente vai tendo, eu vou trazendo aqui até o lançamento do curso para vocês. E vocês vão se inteirando, vão se familiarizando, tá? Diria que é um dicionário aí, trade, vamos dizer assim, né? É um dicionário do mercado trade. Então, todos esses toques aqui nessa linha de tendência de alta, dessa cunha ascendente, dariam compras. Assim também como todos os toques na linha de tendência de alta superior, esses aqui, ó, tô até botando vermelhinho, já deixei configurado aqui para facilitar para vocês, eles dariam venda, tá? Então, você pode ter... Brunão, é fácil pegar, mostrando o gráfico depois é muito fácil, realmente. Mas assim, quando você vai pegando essa expertise e você começa a traçar as linhas e ganha confiança, você consegue sim fazer muito trade dentro de padrão, dentro de triângulo simétrico, dentro de cunha, de canal, enfim. Existem outros padrões também que eu não vou me aprofundar, é só um bate-papo para vocês entenderem como é que funciona a lógica, que seria um reteste dessa LTB. Porque no mercado existe uma máxima, tá? Que é isso aqui, ó. Todo suporte rompido, ele tende a virar uma resistência. Deixa eu puxar para cá que fica bom para vocês, tá? Ó. Assim também como toda resistência rompida, ela tende a virar um suporte. Então isso aqui vai ser muito importante que vocês saibam, tá? Suporte rompido, ele tende a virar uma resistência. Isso não é à toa, isso é um fator psicológico ali. É como se fosse uma quebra de braço. Eu costumo fazer essa analogia, tá? Nunca vi ninguém fazendo, acho que é até de autoria minha aí. Mas é como se um suporte, a gente tá numa quebra de braço ali, o suporte ganha. A partir do momento que o suporte ganha, a resistência sendo rompida. Então, quando volta para testar, a resistência rompeu, ela vira suporte. O contrário também é verdadeiro. Quando a resistência perde, que ela é rompida, ela tende a virar um suporte. Então, vocês precisam decorar muito bem isso aqui, porque isso funciona demais. Suporte rompido tende a virar resistência, resistências são rompidas, tendem a virar suporte. Então, aqui a gente estava vendo que ele estava seguindo como suporte. O que é um suporte? É aquilo que apoia. Ó, um suporte é aquilo que segura, que apoia, que sustenta, tá? Isso é um suporte. Tudo aquilo que apoia, segura, sustenta é um suporte. Seja ela uma linha de tendência de alta, um padrão gráfico, uma região de suporte, um order block também funciona como um suporte. E resistência. Resistência é o contrário. Imagina que o suporte ele é o chão. Eu vou botar aqui, ó. Já vi também traders fazendo essa analogia e funciona bastante. O suporte ele é o chão que você está pisando nesse momento, tá? Então o suporte ele sustenta, segura, ele é o chão. Já a resistência, ela é o teto. Ela também segura, porque ela não deixa passar, no sentido de não deixar passar. Ela interrompe. Vou botar, na verdade as características são as mesmas, só que inversa, tá? Eu estou variando aqui para que você entenda. Então, um suporte, ele é isso aqui, ó. Vou trazer para o gráfico aqui para vocês entenderem. Vai ficar massa essa analogia. O preço vem caindo, ó. O preço está vindo caindo. Chega em determinada região, vamos supor que essa frase é o suporte, ele bate lá e ele não cai mais, tá? Então, a gente sempre compra em regiões de suporte e a gente sempre vende em regiões de resistência de acordo com o tempo gráfico escolhido. Esse aqui é o suporte. Agora eu vou mostrar para vocês a resistência. A resistência é justamente o oposto, ela está no teto aqui, ó. O preço ele vai vir subindo aqui, ele vem se movimentando numa tendência de alta, ele bate lá na resistência, às vezes até dá um falso rompimento e logo em seguida ele volta e continua a tendência de baixa, entendeu? O preço ele segurou, ele não deixou passar, foi uma resistência. O preço também segurou, apoiou, sustentou ali, ele foi um suporte, beleza? Entender isso é extremamente importante.
E eu diria que tem muitos traders, até profissionais, que só operam suporte e resistência, tá? Price action, gráfico limpo, e o cara opera suporte e resistência e é muito lucrativo. Então, não é só a técnica que vai definir, é como você utiliza, há quanto tempo você utiliza e o modo que você utiliza essa técnica. Então, entender os padrões gráficos, como eu estou mostrando para vocês, juntar os padrões, né, de suporte e resistência, saber olhar também o price action. Vou deixar isso para outra aula, para vocês entenderem um pouco mais. Nessa aula eu só queria trazer um pouco do aprimoramento dos padrões que vocês já viram na primeira, acrescentar essa questão do suporte da resistência, que é muito importante. E na próxima, além de eu trazer o price action, um pouco dessa noção da movimentação de preço, vocês também vão aprender alguns indicadores que eu coloquei aqui na tela, e o que são esses indicadores e como eles funcionam, tá? Isso entra na análise técnica. Eu estou mais ali na análise gráfica, mostrando para vocês. Isso entra muito na análise técnica. E vou deixar também para um último bate-papo aí, as confluências, que seria a gente juntar todo esse passo a passo. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Ele é bem simples, é só para você começar a olhar. Então vai mudando o tempo gráfico assim, ó. Tá, vou descer para 12 horas. Aí eu sei que aqui foi uma cunha rompida, mas será que aqui não já está fazendo outra cunha? No começo, perceba que já é uma linha que já está segurando. Então eu estou traçando aqui outro padrão, ó. Eu já estou numa espécie, numa cunha aqui no 12 horas. Então mesmo o short que funcionou para cá, ele confluiu, ele somou a esse ponto aqui, que também daria um short baseado numa cunha do 12 horas. Então perdi esse ponto aqui, Brunão, ó. Perdi esse ponto aqui, essas entradas no 12 horas. Como é que eu faço? Ou eu aguardo um rompimento desse padrão e um reteste para que eu entre aqui com o setup ativado, que eu também vou ensinar para vocês, para uma possível continuação de alta, ou eu aguardo esse preço vir trabalhando e tocar de novo nessa LTB. Por quê? Porque essa linha de tendência de baixa aqui inferior, deixa eu botar aqui, ó, ela está aqui já. Essa outra linha de tendência de baixa aqui inferior, ela vai funcionar como suporte. Então, o que é que a gente faz no suporte? No suporte a gente compra, tá? Então, a gente sempre vai comprar suporte e sempre vai vender resistência. Nesse momento aqui, ele é um momento para eu aguardar um setup, trazer para cá para ficar mais claro para vocês. Ele é um momento para eu aguardar um setup, caso eu queira e acredite, operar na venda, lucrar com a queda. Então, trazer esse básico, né? Essa noção básica para vocês é muito importante. Vai oscilando o tempo gráfico, vai traçando padrões, cunhas, canais. Caso esse preço tivesse subido um pouco mais, por exemplo, e essa linha tivesse aqui, ó, ela seria, por exemplo, um canal, que ela ainda pode ir um pouco, ainda pode vir outro candle aqui. Isso aqui é um canal de baixa, o canal ele é mais reto, o nome já diz, né, canal, ele já é mais reto. A cunha, ela já é mais afunilada. A gente também tem o triângulo, que ele pode fazer um triângulozinho assim, ó. Ele pode fazer também um triângulo simétrico, onde o preço vem trabalhando aqui nesse triângulo. Então são vários e vários padrões que eu vou mostrando para vocês conforme o gráfico for avançando e conforme eles forem aparecendo no tempo gráfico real aqui que eu estou operando, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreve no canal, faça parte da comunidade. Cai para dentro da lista que a gente vai deixar também para vocês aí entrarem nas vagas do curso. E esse conteúdo é muito importante, embora seja básico, ele é essencial para que você se torne um profissional. Obrigado por ter assistido até o final e eu te vejo no próximo.